Nós retornamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado federal Altineu Cortes, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Deputado, Congresso está em ebulição. Tema, reforma da Previdência. Não se fala em outra coisa. Há uma dúvida muito grande diante dessa reforma. Obviamente que o governo Temer tem uma maioria muito sólida no Congresso, mas o tema reforma da Previdência não é fácil. Apesar dessa maioria, há suspeições sobre a capacidade do governo aglutinar votos suficientes para aprovar uma mudança dessa profundidade. Todos nós sabemos que alguma coisa no campo da Previdência, alguma reforma tem que ser feita. Mas a reforma, a versão inicial da reforma, a primeira reforma, foi apresentada e trouxe um choque, não só nos parlamentares, como na população. Daí a reação, manifestações e tal. Está havendo mudança, está havendo evolução, mas no quadro atual, na situação atual. Semana passada, a deputada Laura Carneiro esteve nesse programa e falou: Ricardo, se não houver ainda mais mudança, esse texto não passa. A pergunta que eu te faço é o seguinte: como é que você vê a perspectiva de aprovação do texto como está agora, ou você acha que tem que haver ainda uma evolução? Eu acho que pode haver ainda mais evolução no texto que foi aprovado na comissão especial na semana passada. Concordo com a deputada Laura, o governo não tem nesse momento certeza que vai aprovar esse último texto, e concordo com você quando eu digo que o primeiro texto apresentado da reforma foi um texto absurdo. Quer dizer que o brasileiro tem que 49 anos, né? Igualdade de idade mínima para homens e mulheres. Quer dizer, as transições não estavam claras, o texto absolutamente obscuro. Enfim, aquele primeiro momento... Houve uma tentativa do governo com esse texto de endurecer para depois negociar, mas teve o efeito colateral. A população tomou um susto com aquilo e a imagem que ficou... Era o bode na sala, né? Mas só que a imagem que ficou para a população foi essa. Quer dizer, a população não está fazendo a distinção. O que ficou para a população foi aquele modelo de reforma. Eu acho que o governo agiu errado, né? Se naquele primeiro momento a intenção foi colocar um número para depois negociar, o governo se deu mal. Hoje o sentimento da população é contra a reforma. Só a palavra reforma já assusta. Eu, da minha parte... A Datafolha fez uma pesquisa, 78% dos brasileiros são contra a reforma. Eu, da minha parte, tenho muita tranquilidade de dizer a você que eu devo meu mandato de deputado federal às pessoas que confiarem em mim. A maioria delas são trabalhadores, que necessitam de responsabilidade. Então, eu vou votar naquilo que eu acredito. Eu não tenho... Você vai analisar todos os pontos ainda? O relatório foi nessa semana passada finalizado. Eu vou ler, vou votar naquilo que eu acredito. Eu acho que num todo, precisa-se haver uma mudança na Previdência. Sim. Senão não tem dinheiro para pagar os aposentados. Sim. Uma conta simples, num regime geral de Previdência. Se uma pessoa, vamos fazer uma conta simples. Uma pessoa, ela contribui 30 anos, com 20% do seu salário, depois ela só tem 6 anos de benefício para ela. Se a pessoa trabalha 30 anos e contribui com 20% do seu salário, essa contribuição dela só daria para sustentar ela integralmente 6 anos depois. Entendi. Então alguém tem que pagar essa conta. O que não pode haver é a desigualdade que existe no poder legislativo, inclui-se os políticos, no judiciário, no poder executivo, deputado, e a diferença para a população, isso é um absurdo. Sobre o rombo da Previdência, sobre o déficit, mostra que o maior problema está no setor público. No setor público. Onde o salário, a média salarial, é muito infinita. 28 mil reais a média das aposentadorias. Quando num trabalhador, 1.800 reais. 1.800. Quer dizer, é preciso que se ataque, então, o problema com maior, digamos, intensidade, no ponto que está provocando essa calamidade. É um absurdo. Deputado, o senador Renan parou de apoiar a reforma. E ele é do PMDB. Ele é uma liderança importantíssima dentro do partido. E ele diz que o governo faz um debate muito intenso dentro de Brasília e pouco com a sociedade. Você acha que não tem esse debate? E que o Renan pode ter uma influência grande nessa aprovação? Eu acho que o senador Renan, líder do PMDB no Senado, tem uma influência enorme, tem uma experiência enorme.
né? E eu acho que a política tem que falar mais com a sociedade. Aliás, isso é uma das mudanças que nós estamos passando agora. O Brasil, se pode ter certeza, eu tenho uma convicção disso. O momento é um momento difícil, de dificuldade. Nós vamos superar esse momento. Agora, nós vamos limpar a política no Brasil. Aqueles que são responsáveis pela corrupção que se instalou no país têm que pagar a sua conta. Entendeu? E eu tenho certeza que a sociedade vai saber avançar nos próximos pleitos eleitorais, tá entendendo? A democracia vai vencer e nós vamos passar por essas dificuldades. A reforma da Previdência hoje é um ponto que eu considero fundamental. Eu voto no que eu acredito, não é porque eu sou do partido da base do governo, do partido do governo, que ninguém vai... Eu estou entendendo aqui o seguinte, que o senhor não está ainda decidido a votar integralmente naquilo que o Não, governo hoje eu votaria contra, de uma maneira global. Entendi. Mas eu acho que existem pontos que são importantes. Entendi. Entendeu? Por exemplo, nós não podemos fechar os olhos para uma conta... o desequilíbrio... né, quer dizer, o brasileiro não pode ficar sem aposentadoria. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode aceitar os privilégios que foram construídos até aqui, no setor público. E o curioso é que o setor público é muito mais organizado e me parece que o setor público tem uma capacidade de pressão sobre o Congresso muito maior do que o setor privado. Então, o setor público, que é o maior beneficiário desse modelo que está aí, que é desequilibrado, como você bem falou, tem salários em média de 28 mil contra salários em média de 1.800 do setor privado, e também o setor público é muito menor quantitativamente do que o setor privado, mas tem um poder de pressão muito maior sobre o Congresso. Ah, pressão enorme. Os sindicatos são organizados, né? Obviamente, se é um setor que os salários são maiores, o poder é maior, né? E realmente os lobbies, o trabalho do Congresso Nacional isso muito forte. Fica claro, quer dizer, a pressão do poder dos trabalhadores do setor público sobre o Congresso de maneira muito mais intensa do que... Mas eu digo o seguinte, Ricardo, doutor, eu falo sempre o seguinte, nós estamos aqui hoje e amanhã não estaremos mais. Quer dizer, eu hoje estou deputado, amanhã não sou mais deputado. Né? A pessoa que está lá, o ministro de hoje não vai ser o ministro de amanhã, nós vamos passar, pô. Entendeu? E o que vale, na realidade, depois, no dia a dia, são as nossas relações, é a nossa família, são as nossas relações na comunidade. Quer dizer, como que as pessoas vão olhar a gente depois? O cara que pensa no hoje, que tem o poder, isso não vai. Você acha isso passa. Você acha que ainda tem tempo para ampliar essa discussão na sociedade? Eu acho que na questão da reforma da Previdência não tem mais, porque o texto foi aprovado, agora é votar. O governo está contabilizando os votos. Mas estão se falando em votar em 10 dias, não é muito rápido isso? Eu acho muito rápido. Você sabe que a reforma da Previdência na França foi discutido por 15 anos. Pois quer se votar em 10 dias, um tema dessa gravidade, dessa profundidade, 10 dias. Mas aí existem a força, né, do governo, né, que diz que a reforma é ultra necessária nesse momento. Eu ouvi muito, por exemplo, 2 palestras do ministro Meirelles, onde ele, na economia, né, foi, aliás, o ministro Meirelles, quando a esquerda fala do ministro Meirelles, eu sempre digo, mas quando o Lula foi presidente, o Meirelles foi presidente do Banco Central. Então, naquela época, o Meirelles valia, hoje ele não vale mais. A gente tem que ouvir. E eu sou muito de ouvir. Né? Sobretudo nos temas que eu tenho um domínio menor. Eu não sou economista, então eu fico ouvindo. E o ministro garante que se houver uma reforma da Previdência, e obviamente eu entendo que essa reforma tem que ser uma reforma em benefício da população, não a reforma que eles proporam inicialmente, que o Brasil vai retomar o crescimento. Né? Essa é a expectativa. Você não tem medo de perder indicados, não? Se você votar com essa liberdade toda? Eu porque sinceramente... hoje está acontecendo isso, né? Muita gente perdeu indicados sinceramente, na reforma trabalhista. Isso é o preço da coerência, né, Diogo? Mas olha... É o preço da coerência. Mas isso é uma pergunta muito inteligente sua, uma colocação muito inteligente sua, doutor. Pelo seguinte, porque o cara que vota uma reforma da Previdência, pensando que ele tem um indicado em alguma coisa, em algum lugar no governo, isso é me desculpa até a palavra, que é de uma imbecilidade política. Porque, isso tudo passa. Quer dizer, vai valer um voto da Previdência o cara ter um indicado aqui? Pelo amor de Deus, nós temos que votar com a consciência daquilo que
que é bom para as pessoas que nos elegeram. Pô. Lógico, evidente. Essa é a minha opinião. Então, vamos fazer um rápido intervalo. Eu queria, no próximo bloco, falar de reforma trabalhista. Ela já foi aprovada. Eu queria saber qual foi a sua posição, o que você achou das mudanças realizadas pela Câmara, agora em análise no Senado. O Jogo do Poder volta em um minuto.